Eu tenho alguns amigos, André, que eles normalmente são pessoas bem tímidas, bem retraídas, assim, bem na deles, mas eles têm ali uma coisinha que faz eles ficarem completamente extrovertidos. Que assim, aconteceu essa Ah, coisinha, eles já se soltam. o que será que é, hein? Tô aqui na dúvida. Chama cachaça, Sim. chama cana, cerveja, mel, a água que o Uhum. passarinho não bebe. Exato. Por que algumas pessoas bebem e ficam tão extrovertidas? Por que o álcool é a cura para timidez, André? Não. Já dou logo a resposta assim, né? Direta. Não, não é cura. Mas essa é uma pergunta muito fácil de responder, essa primeira que você fez sobre porquê da relação do álcool e timidez. Inclusive, só para fazer um preâmbulo, a minha resposta, lá na série que eu estava falando, dos solteiros, ilhados, não sei o que lá, o povo no começo é todo assim e tal. Na verdade, eles são bem retraídos o tempo todo, mas quando bota uma cachaçinha no meio da galera, o saquê, né, no caso deles, aí a coisa melhora, assim, fica um pouco mais. O pessoal fica um pouco mais solto, mas você vê como a cultura é sinistra, né? Mesmo com saquê, que não é uma parada de boa, tipo, não é uma bebida fraca, ainda assim, a galera é super, cara, cuidadosa. Os caras, assim, até são, para os nossos padrões, as pessoas diriam que eles são super lerdos e tal. Mas, enfim, para lá eles são só respeitosos, eles não necessariamente vão ser julgados por isso. Então, assim, mesmo o álcool, ele ainda assim, ele não vai, digamos que, excluir as outras influências, né? O álcool interage com todo o resto, como você falou, biopsicossocial, isso aí é o tempo todo, para todas as características, para todos os comportamentos, tudo, todos esses fatores, eles estão por detrás dos nossos comportamentos de uma forma extremamente dinâmica, complexa, invisível, na maior parte do tempo e tal. Sobre o álcool, o que o álcool causa para que algumas pessoas se sintam mais extrovertidas? Basicamente, ele dá uma paralisada, uma lerdada no cérebro, né? Ele vai reduzir a atividade em certas regiões do cérebro. Isso já foi uma coisa bem assim constatada através de estudos e tudo mais. Então se sabe hoje que o álcool ele afeta muito, por exemplo, o funcionamento do córtex pré-frontal, que é uma região mais ou menos aqui do cérebro, mas na parte da frente, atrás da nossa testa, que é muito importante para que a gente consiga controlar os nossos impulsos, planejar as nossas ações, antever consequências para as nossas ações. Então não é à toa que o povo bebe e sai fazendo besteira, às vezes né, não consegue controlar os impulsos, então até se solta mais. Só que aí que tá, né? Eu tava dando o exemplo da série lá, do reality. O povo lá, mesmo bebendo, ainda tava super se segurando, super, assim, um pouco mais solto. Aqui no Brasil, velho, você bebeu, você tem quase uma chancela social para você fazer quase o que você quiser, Tem que ter um né? limite. Tem alguns podcasts que até testaram o que você pode fazer bêbado que dá ruim. Foi bom, traçou Exato. uma linha boa. Assim, a gente falou, ó, só daqui para lá não, tá? Exato, mas na prática a gente vê o quê? O povo, por exemplo, eu não vou falar de agora porque eu não tenho mais essa vivência desde que a pandemia começou, mas antes da pandemia, quando tinha festinha, o povo ia beber e tal, cara, o que você vê são pessoas muito mais descontroladas do que o normal, algumas delas fazendo besteira e tal, muitas delas são homens, mas não são só os homens que fazem besteira, né? Com o efeito do álcool. E depois você vê também a pessoa utilizando isso como justificativa porque ela disse, porque ela fez e tudo mais, sendo que, né, pelo menos assim, tá, você pode até falar em casos extremos que a pessoa fez algo totalmente nada a ver com o que ela faria, mas muitas vezes tem a ver com o que ela faria sim, né, tem alguma coisa a ver. Então, Então a falei, bebida falei. entra, a verdade sai, é isso? Às vezes. Não, então, muitas vezes sim, mas não dá para fazer também uma regra, né, tipo, a pessoa estava bêbada, fez isso, logo é exatamente isso que ela pensa, exatamente isso que ela gostaria de fazer. Eu acho que não dá para fazer generalizações Cravar. desse tipo. Não dá. Acho Tá. complicado. Mas Mas que muda, né? Então, então seria tipo vou tentar aqui. Pergunta bem burra, desculpa. Então vamos pensar que o cara que ele tem essa introversão, ele tem essa timidez, ele tem uma parte do cérebro dele, que ela é como se fosse o freio de mão dele, e aí, a partir do momento que o álcool entra, é como se ele tivesse capotado o Corsa. É Tipo, co... Cara, é é como se o freio isso. de mão dele tivesse com algum defeito, entendeu? O freio de mão não tá freando tão bem assim.
Faz sentido. Acho que capotar já seria o como alcoólico. Né? Mas quais são os riscos a longo prazo de alguém usar essa muleta do álcool? Ah, são muitos, cara. Aí que tá. Por isso que eu falei logo de cara. Você falou assim, é uma cura para timidez? Com certeza não. Primeiro porque não muda a personalidade da pessoa, né? Os efeitos são temporários. Os efeitos cognitivos e comportamentais são temporários. Então, assim, você vai lá numa noite, bebe, fica mais extrovertido, dança mais, conversa mais, beleza. No dia seguinte, você ainda é aquela pessoa. Se você era tímido, pô, você não vai mudar a sua personalidade do dia para a noite porque você bebeu. Então, tem isso. Só que, cara, toda vez que a gente utiliza uma substância, eu vou agora só falar de drogas, tá? Para não complicar a discussão, porque vou falar de medicamento psiquiátrico e nada disso, porque é toda uma outra discussão, mas quando a gente utiliza álcool ou qualquer outra droga para atingir um objetivo ligado à regulação emocional, à mudança comportamental, é sempre arriscado, porque nós temos um cérebro que é muito, digamos que, propício a querer mais daquilo, a querer mais da sensação de prazer, da sensação das consequências que o uso daquela substância traz. Então, por exemplo, alguém que, poxa, quando tá bêbado se sente muito mais extrovertido, muito mais tranquilo, consegue ter uma noite muito mais agradável quando vai a uma festa, consegue interagir melhor com as pessoas. Essa pessoa, cara, qual é a chance dessa pessoa repetir esse comportamento no futuro? Gigante. Pô, o cara, quando tá sóbrio, é chato, calado, fala besteira, vai dar em cima da menina e fala um monte de besteira. Aí, quando ele toma a bebida dele, tudo muda. Pô, o cara muito provavelmente vai ter motivação para repetir. E é isso aí, pensa nisso ao longo do tempo, anos, meses. Aí, claro, né, velho, a gente sabe os males do álcool para a sociedade, né? Apesar de ser uma droga legalizada, é uma das mais prejudiciais para a sociedade como um todo, considerando os danos que ela traz. Acaba virando uma muleta também do cara, né? Exato.